Oi galera, tudo bem? Meu nome é Ana, eu tô aqui com vocês para fazer uma breve resenha do livro A Biblioteca da Meia-Noite. É esse livro que tá aqui comigo, essa capa bem bonita, ela brilha no escuro. Esse exemplar físico é da editora Bertrand Brasil. Na época da edição foi feito mais de 4 milhões de exemplares e foi um sucesso, best-seller. E vocês têm que correr para ler, por quê? Quem, como eu, gosta de ler o livro antes do lançamento do filme, se prepare. Esse filme logo ele vai virar um livro e eles estão cotando a atriz Emma Watson para ser a personagem principal, a Nora. Eu, particularmente, também acredito que tem outra Emma que combine muito com a personagem Nora, que seria a Emma Roberts, a sobrinha da atriz Julia Roberts. O que vocês acham? Quem já leu vai ter mais opinião para dizer, né? Quem ainda não leu, volta aqui depois e me conta o que você acha. A história começa quando Nora, uma mulher na casa dos seus 30 e poucos anos, está passando por um momento muito difícil na vida, assim, que beira a depressão. Acontece que quando a pessoa está nesse quadro depressivo, ela não pode ter gatilhos. E a Nora, infelizmente, teve 3 gatilhos. Em uma determinada semana, só contextualizando mais para vocês, Nora mora numa cidadezinha próximo a Londres. Ela trabalha numa loja de instrumentos musicais chamada Teoria das Cordas. Ela tem um gatinho, que se eu não me engano, se chama Voltaire. E o que acontece? Um dia, infelizmente, o gato da Nora aparece atropelado. E a Nora tem o primeiro gatilho dela, ela fica muito mal. No outro dia, ela já vai para o local de trabalho dela. Infelizmente, ela chega atrasada e acaba sendo demitida. Após isso, ela tem um confronto com o irmão dela que prefere não conversar mais com ela. E ele é o único parente dela. A Nora já perdeu os pais e só tem um irmão. Então, tudo isso vai acumulando e a Nora acaba passando por situação, vai para o fundo do poço. Gente, quando chega nesse momento, vai ter uma reviravolta. E aí que eu digo, se você gosta de reviravoltas, esse livro aqui vai ter várias reviravoltas, não é só uma. Essa primeira reviravolta é quando a Nora, de repente, de forma mágica e surpreendente, ela vai parar numa biblioteca. É nessa biblioteca, né, do título do livro, é chamada Biblioteca da Meia-Noite. Por quê? Lá tem um relógio e esse ponteiro vai ficar marcando sempre meia-noite. Não vai passar. Não é porque o relógio está quebrado, é porque dentro da biblioteca o tempo está congelado, o tempo não passa, vai ficar ali marcando sempre meia-noite. Enquanto isso, a Nora vai conhecendo a biblioteca, vai encontrando uma pessoa dos tempos passados dela, que seria a bibliotecária, a senhora Elme, e ela começa a conversar com a senhora Elme sobre aquele momento inusitado, aquela situação dela estar naquela biblioteca mágica, gente, e ela observa as prateleiras, que são como essas aqui, da capa. Os livros são todos verdes, de várias tonalidades de verde, na verdade, não só de um tom de verde, tem uns verdes claros, outros verdes escuros, e ela acaba descobrindo, através da senhora Elme, que nessa biblioteca os livros são histórias da Nora. Era uma mulher que tinha muitos talentos na vida. Ela poderia ter sido nadadora, ela poderia ter sido estrela do rock, ela poderia ter se casado, ela poderia ter ido morar na Austrália e viver com os golfinhos, treinar, né, ser treinadora de golfinhos. Ela poderia também ter tido um pub, ser dona de um pub. Então, ou então mesmo ser cientista. A Nora tinha muitas possibilidades, só que toda vez a Nora poderia ter tido várias possibilidades na vida dela. Porém, a Nora ela fez apenas uma opção, né? Ficar trabalhando nesse local, nessa loja de instrumentos musicais, que é a Teoria das Cordas. E daí, gente, entra um plot twist também. Teoria das Cordas já vem mostrando um pouquinho para você do que a história vai trazer. Existe uma teoria da física quântica que se chama Teoria das Cordas, no qual o universo é um instrumento musical e cada corda seria um universo que convive simultaneamente com outros. Na biblioteca, cada livro desse representa uma dessas histórias da Nora. Quando a Nora
Nora foi convidada para ser vocalista de uma banda de rock e ela disse não, ela deixou de viver uma realidade. Nessa realidade, ela ia ser famosa, ela ia ser rica, ela ia ser uma popstar, uma rockstar. Ela disse não para esse convite e acabou deixando de viver essa realidade. Um desses livros da biblioteca vai ser a Nora vivendo essa história da vida. Aí vai ter um outro livro, por exemplo, quando ela ia ser dona do pub. Então, ela vai ter essa vida toda, ela sendo dona do pub. É uma outra realidade, uma outra vida. Por exemplo, também ela foi nadadora, ela ia ganhar medalhas. Cada livro dessa biblioteca representa uma dessas vidas da Nora. O que acontece? A nossa personagem vai poder escolher um ou vários livros para ela ler. Quando ela começa a leitura do livro, ela vai viver, ela vai para aquele universo, ela vai ser teletransportada para aquele universo. São várias histórias, são vários universos. Então, por isso que eu digo, são várias reviravoltas que a gente vai acompanhar dentro da história da Nora. E é bem legal mesmo essa parte. E voltando para o tema multiversos, esse tema está muito em alta ultimamente. Tem muitos filmes que falam sobre isso, tem livros. Um muito famoso é o Efeito Borboleta. Ele é basicamente assim, bem parecido no sentido de cada universo é uma história diferente. O filme também é uma questão de tempo, esse já é bem legalzinho, que também mostra essa questão de multiversos. Um recente que eu assisti, que é uma comédia que é muito engraçado, se chama Palm Spring. Série tem a famosa série Dark, que eu assisti totalmente e eu amei. Também fala sobre multiversos, então esse tema está bastante alta. Então, concluindo, a Nora, ela vai poder vivenciar essas histórias, é uma forma dela ter uma segunda chance, não é? Pensa, e vai ter várias reviravoltas, a gente vai poder acompanhar cada vida dela diferente. Se ela vai escolher uma, porque ela pode escolher uma vida dessas para ficar. Se ela gostar bastante, ela não se arrependeu. Quando ela também foi pedida em casamento. Quando ela disse não também pro noivo dela, se ela pudesse ter dito sim, ela ia viver uma vida casada com aquela pessoa. Ela vai poder experimentar, né, saber até se voltaria ou não com ele. Então é bem legal mesmo. Tem uma frase do livro que eu gostei bastante. Então, a frase é: nunca subestime a grande importância das pequenas coisas. Então, o que essa frase quer dizer? Cada momento é importante. Aquele momento que a gente menos dá importância é o momento que vai fazer equilibrar as coisas. Lembra que no início eu falei que a Nora, ela estava com depressão? Então, o que faria ela equilibrar esses momentos depressivos? Seria isso. Ela valorizar os pequenos momentos seria um detalhe. A Nora, ela também está passando por um tratamento. Inclusive, esse livro foi inspirado na história do próprio autor. Ele passou por um momento de depressão e o livro ele tem muito a ver com esse momento. Lembrando que o livro também pode dar gatilhos em pessoas que estejam passando por um momento também delicado. Nunca subestime a grande importância das pequenas coisas. Por exemplo, você sentir o cheiro, o aroma do café de manhã quando você acorda. Você sentir também o cheiro de um bolo assando, um bolo de um sabor que você gosta. Sentir o cheiro da canela. Ou você sentir a brisa do vento quando está um dia de calor. Ou sentir o sol na praia, colocar o pé na areia. O gosto do sorvete. Enfim, tanto um abraço de uma pessoa que você ama, dos seus avós, dos seus pais. Enfim, são tantos momentos. E esse livro, ele fala muito também sobre isso. Sobre você aproveitar os pequenos momentos. Porque eles serão os momentos que você vai mais lembrar para sempre. Que vai, no final de tudo, no final do dia, é o que vai importar. Então é um livro que eu gostei bastante. E antes dele virar filme, eu queria que vocês lessem, caso vocês não queiram, porém, tem várias outras resenhas por aí que vocês podem assistir. E a minha, eu evitei, gente, dar spoilers. Eu não gosto, assim, de ler um livro já sabendo o final dele. Então eu não vou falar muita coisa pra não dar spoilers. Eu espero que vocês leiam, se vocês quiserem também que eu faça uma resenha de um outro livro, por favor, deixe aí no comentário. E se você ficou até aqui,
Muito obrigada, né, pela atenção. Esse é o meu primeiro vídeo e eu não sei se vou fazer outros, mas enfim, muito obrigada, gratidão.